Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa única esperança, nosso Deus vivo e verdadeiro, que hoje habita em nós, nos conduzindo a toda a verdade. Louvado seja o seu santo nome. Hoje iremos ter uma palavra muito específica. Eu espero que você abra seu coração, fique atento, pondere, medite diante do Senhor, a sua luz, para que o Espírito Santo de Deus possa te esclarecer a respeito dessa palavra. Hoje há uma cultura em nosso meio da dependência de muitos filhos de Deus, na dependência de pastores, de mediadores, de homens que ainda ocupam posição de pastor e de mediador entre o cristão e Deus. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara a esse respeito. Então, eu gostaria que você tivesse paz e que a luz da vida de Deus possa ser derramada em seu interior e você compreenda não o que eu estou ensinando, mas o que a Bíblia está dizendo. Vamos ler a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 4, no versículo 1 diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor. Aqui, no início desse capítulo, Deus está ordenando ao Filho do Homem profetizar contra os pastores. Então, pastor, ouça muito bem o que o senhor está falando contra a sua pessoa. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Ai dos pastores de Israel. Você que é pastor, atente para essa palavra. Ai de você que apacenta a si mesmo. É o que Deus está dizendo. E é preciso tomar muito cuidado, porque os flagelos não são poucos. Nosso Deus, ele é um Deus vingador, é um Deus zeloso e é fogo consumidor. Mas aqui a palavra de Deus está alertando: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Não são as ovelhas que os pastores devem apacentar? Não foi para isso que o Senhor instituiu os pastores, para cuidar e apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais
o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aqui está dizendo que esses pastores, eles comem a lã, eles estão ricos, eles estão cheios de fortunas, vivendo o bem bom, mas eles não estão apacentando as ovelhas de Deus. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aqui está algumas ovelhas que estão doentes com a pata quebrada, com alguma doença, fracas, que se perderam. Mas o que os pastores estão fazendo? Apacentando a si mesmo, cuidando dos seus próprios negócios, do seu próprio grupo, defendendo a sua igreja, defendendo a sua doutrina, a sua denominação. E as ovelhas estão se perdendo, mas eles não estão nem aí para elas. É por isso que o Senhor está dizendo: ai de vocês, ai de vocês. Assim se espalharam, assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado roteiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Deus está dizendo que as suas ovelhas, os seus filhos, estão espalhados, estão desgarrados, sem ninguém, perdidas, porque os pastores não estão apacentando as ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como vive, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Os pastores se apacentam a si mesmos, só se preocupam com seu ego,
com o seu umbigo, com seus preceitos, com a sua doutrina, em ganhar dinheiro, enganar, em mentir, em falar falsidade para as ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. É muito sério o que Deus está falando a todos os pastores. Ouvi a palavra do Senhor. Deus está clamando aqui. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Deus está contra você que é pastor. Deus está contra você que é pastor. Deus está contra você que é pastor. Estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Deus está tomando as ovelhas das suas mãos. Escute, Deus está tomando, retirando, pegando as ovelhas que estão nas suas mãos. Te mandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio. Acabou para você que engana as ovelhas. Acabou. Deus está pondo termo no seu pastoreio. Você, pastor mentiroso, enganador, falso, que só cuida de seus interesses, acabou esse seu pastoreio mentiroso. E não se apacentarão mais a si mesmos. Não se apacentarão mais a si mesmos. Minhas ovelhas, livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Você é um pastor, aparentemente pastor, mas é um lobo. E Deus está dizendo aqui: Ele vai livrar as ovelhas da sua boca. Para que já não lhes sirvam de pasto. Acabou. Porque assim diz o Senhor Deus. Mais uma vez, assim diz o Senhor Deus. Deus já repetiu isso 3 vezes. É Ele quem está falando. Assim diz o Senhor Deus.
Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Louvado, engrandecido, bendito, poderoso é o nosso Senhor, o nosso Deus vivo. Ele mesmo vai buscar as suas ovelhas. Ele mesmo vai nos resgatar das mãos desses pastores mentirosos que têm enganado as ovelhas de Deus, os filhos de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor de Davi? Diga. Eu quero ouvir você falar. Quem é o pastor de Davi? Hoje, muitos crentes, o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor. Mas Davi está dizendo aqui na palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor. Se você não fizer do Senhor o seu único pastor, você vai ser enganado. Deus, em João, no capítulo 20, ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, foi glorificado e desceu à terra. E os discípulos estavam trancados, com medo, em um lugar. Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo de Deus. De quem perdoares os pecados, serão perdoados. De quem retiverdes, serão retidos. Nesse momento, Jesus entrou para dentro dos seus discípulos, para dentro dos seus filhos. Para quê? Para ser o seu pastor. Para conduzir suas ovelhas. Para conduzir as suas ovelhas a toda a verdade. Por isso, nesse dia, você que está me ouvindo, faça essa confissão: o Senhor é o meu pastor. Acabou. Pastoreio de homens acabou. Deus está dentro de você e Ele é o seu único pastor. E Ele que vai te conduzir. Ele que vai te guiar. Ele que vai levar você às águas de descanso, aos pastos verdejantes. Ele que vai te curar, te dar alegria, prazer, liberdade. Que os pastores, os homens pastores hoje têm aprisionado com seus
apriscos religiosos têm aprisionado as ovelhas, mas o Senhor está aqui dizendo: eu demandarei as minhas ovelhas das mãos desses pastores. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, o nosso pastor. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel. Apacentá-las-ei quem? O Senhor. É o Senhor que quer lhe apacentar. Permita, diga a ele: Senhor, tu és o meu pastor, vem me apacentar e saia debaixo da mentira, dos preceitos dos pastores de hoje, que não estão lhe apacentando. Por quê? Porque Deus não mais estabeleceu esse pastoreio. Ele mesmo é o teu pastor. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos. Glória a Deus. Bons pastos. Hoje você está comendo pasto mentiroso, pasto que faz mal a você, pasto de altivez, pasto de avareza, pasto de ignomínia, pasto falsificado, pasto de ilusões. Mas o Senhor tem bons pastos para te apacentar. E nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem. Glória a Deus. E terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo. Veja, quem está dizendo isso aqui é Deus. Ele mesmo. Deus mesmo. Apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Apacentá-las-ei com justiça. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.